Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema que gera muitas dúvidas nas pessoas que sofrem com as hemorroidas. Qual a cirurgia mais indicada para o tratamento das hemorroidas? Eu sou o Dr. Maurílio Paiva, médico proctologista, e aqui no canal eu sempre posto vídeos com dicas úteis para te ajudar a cuidar melhor da saúde do intestino, reto e ânus. Então aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar um like. Então vamos logo para a resposta. Então, primeiro, eu vou explicar um pouquinho sobre as técnicas disponíveis para o tratamento das hemorroidas. A gente tem algumas técnicas disponíveis atualmente. Além da hemorroidectomia, que é a cirurgia tradicional, onde é realizado a remoção dos mamilos hemorroidários doentes, a gente tem outras técnicas menos invasivas, como o THD, que é a desarterialização hemorroidária transanal guiada por Doppler com mucopexia, que é uma técnica que a gente não remove os mamilos internos, trata essas hemorroidas através da ligadura da artéria que nutre essas hemorroidas, guiada por Doppler, que é um mini ultrassom que identifica esse vaso sanguíneo, e depois faz uma mucopexia, ou uma fixação das hemorroidas. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico um pouco mais de detalhes sobre essa técnica. A gente também tem a hemorroidectomia por grampeamento, ou PPH, também é uma outra sigla. Como que é feita essa cirurgia? A gente utiliza um grampeador que remove uma faixa de mucosa um pouco acima de onde as hemorroidas estão, em toda a circunferência do finalzinho do reto, e isso depois é grampeado. Então isso faz com que as hemorroidas também elas subam ali, fazendo uma fixação dessas hemorroidas. E a gente tem também a hemorroidoplastia laser, que é uma técnica dessas todas aí, mais recentes, que a gente utiliza o laser de diodo. Também não é realizado a remoção dos mamilos hemorroidários, a gente utiliza então uma fibra fininha de laser, que tem menos de 1 milímetro de espessura, para fazer a cauterização desses mamilos hemorroidários. E a gente, obviamente, em alguns casos, precisa também associar técnicas. Então, diante dessas possibilidades, a pessoa às vezes fica na dúvida, qual a melhor opção para o meu caso? Quero a cirurgia que incomoda menos, uma cirurgia indolor. Na verdade, cirurgia indolor não existe. A gente tem as técnicas minimamente invasivas, que trazem uma recuperação mais rápida, com menos dor, mas sempre vai ter desconforto ali no pós-operatório. E para a gente escolher a melhor técnica, é sempre importante a gente avaliar a característica da hemorroida e o estágio que essa doença se encontra. Então, a melhor técnica vai depender de cada caso. Então, uma técnica que é melhor para uma pessoa pode não ser a melhor técnica para outra pessoa. Então, eu vou explicar um pouquinho mais o que a gente precisa entender para optar qual seria a melhor técnica. E isso, obviamente, levando em consideração o meu dia a dia, como normalmente eu oriento e indico para os meus pacientes. Então, vamos lá. Como a gente faz essa seleção de qual a melhor técnica para cada caso, né? Então, o primeiro passo, a pessoa ela procurar um proctologista assim que surjam os primeiros sinais e sintomas de doença hemorroidária. É uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes, somente aquelas hemorroidas mais iniciais, que às vezes a pessoa melhora com alguns cuidados clínicos e eventualmente até fica postergando o tratamento cirúrgico. Eu sempre digo o quanto antes você trata suas hemorroidas, mais opções de tratamento a gente tem e menos invasivos. E, mesmo utilizando uma mesma técnica cirúrgica, a recuperação de um paciente que tem uma hemorroida um pouco mais avançada, o outro que tem uma hemorroida um pouco mais inicial, mesmo usando a mesma técnica, a recuperação desses dois vai ser diferente. Quanto mais inicial, melhor a recuperação. Então, quanto antes você trata as hemorroidas, melhor vai ser sua recuperação, com menos dor, uma recuperação mais rápida.
Então, é sempre importante evitar de ficar postergando o tratamento das hemorroidas, que isso é muito comum, principalmente porque a pessoa tem medo da cirurgia e, eventualmente, as hemorroidas, quando estão mais iniciais, também causam sintomas mais leves e intermitentes. Então, a partir do momento que você fez o diagnóstico, já tem indicação de um tratamento cirúrgico, se programar para fazer o quanto antes. E aí a gente tem que avaliar, a primeira coisa, a pessoa tem hemorroidas internas ou hemorroidas mistas, que são aquelas hemorroidas internas e externas. Isso é o primeiro passo para a gente optar qual técnica a gente vai utilizar. Então, quando a gente tem hemorroidas internas somente, a gente não precisa fazer remoção de nenhum tecido externo. Quando a gente tem hemorroidas mistas, internas e externas, a gente tem às vezes aquele componente hemorroidário externo, com plicomas. Aquele componente externo, ele vai precisar ser removido, muitas vezes porque a gente tem ali um excesso de pele, plicomas, associados a alterações desses vasos do plexo hemorroidário externo ou inferior. Então, normalmente essas hemorroidas externas, elas precisam ser removidas. Então, quando a pessoa tem uma hemorroida mista, o que a gente pode fazer para utilizar uma técnica menos invasiva? Utilizar uma dessas técnicas que eu expliquei, o THD, o PPH ou a hemorroidoplastia laser, para você tratar as hemorroidas internas, e aí você faz a remoção só dos mamilos externos e dos plicomas. E aí a gente pode utilizar a tecnologia a nosso favor, fazendo a remoção desses mamilos externos, desses plicomas, utilizando uma fonte de energia menos invasiva, como, por exemplo, o laser de CO2. Existem outras tecnologias aí também que estão sendo desenvolvidas para que a gente consiga fazer a remoção desses tecidos com um mínimo de lesão dos tecidos vizinhos. Isso traz menos inchaço, menos dor e uma cicatrização mais rápida. E aí a gente vai tratar as hemorroidas internas com alguma das técnicas menos invasivas. A hemorroidoplastia laser, o THD, o PPH. Então, quando a gente vai utilizar cada uma delas? Isso depende também da preferência de cada cirurgião, da expertise com a técnica. Eu, pessoalmente, não utilizo a hemorroidectomia por grampeamento, ou PPH, porque a gente resseca uma faixa de mucosa que pode trazer complicações mais graves, como fístulas, que muitas vezes necessitam de tratamentos cirúrgicos complexos e são de difícil resolução. Então, eu prefiro, nesses casos, utilizar o THD, ou a desarterialização hemorroidária guiada por Doppler com mucopexia. Também vai elevar essas hemorroidas sem removê-las. Então, normalmente, quando eu tenho um paciente com hemorroidas muito volumosas, com prolapso muito grande, principalmente de todas as hemorroidas, eu opto por fazer o THD. Quando eu tenho hemorroidas mais intermediárias, eventualmente a gente tem ali mamilos que não tem tanto prolapso, ou eventualmente tem uma hemorroida só maior, eu opto pela hemorroidoplastia laser. E às vezes, nesses casos, a gente precisa até fazer uma associação de técnicas, fazendo, por exemplo, a hemorroidoplastia laser associada a uma mucopexia, eventualmente daquele mamilo mais volumoso que tem mais prolapso. E a gente pode também optar por, eventualmente, associar uma hemorroidectomia, eventualmente a pessoa tem um mamilo ali muito grande, grau 4, né, que é aquela hemorroide interna que já fica exposta constantemente para fora, e você percebe que não vai conseguir fazer um tratamento sem remover essa hemorroida, a gente pode eventualmente remover só essa hemorroida que está maior, e nas outras hemorroidas menores, a gente faz uma técnica menos invasiva, como, por exemplo, o laser. Então, a gente pode também fazer essa associação de técnicas para que você trate a hemorroida de maneira completa e, ao mesmo tempo, menos invasiva. Então, por isso que eu sempre digo, quanto antes você trata, você consegue ter mais opções menos invasivas, né? Então, naquelas hemorroidas que têm indicação cirúrgica, mas que não são tão volumosas, que têm prolapso muito intenso,
o laser é uma ótima opção. Ele pode também ser utilizado nas hemorroides mais avançadas? Sim, pode. Mas muitas vezes com essa associação de técnicas, tendo que fazer mucopexias associadas, que são esses pontos que a gente utiliza também na cirurgia do THD, mas que eventualmente a gente precisa também fazer no laser, né? E claro, tem sim alguns casos que eu indico a cirurgia tradicional. Sim, tem hemorroides que eventualmente são muito volumosas, tem um componente interno de todos os 3 mamilos hemorroidários principais muito volumosos, e a gente percebe já no exame físico que as técnicas menos invasivas não vão tratar tão bem, com uma chance maior de recidiva dessas hemorroides. Então eu sempre explico isso para os pacientes e muitas vezes a gente opta, nesses casos mais avançados, por fazer a técnica tradicional, porque a gente vai ter um resultado melhor no longo prazo, né, apesar de ser mais invasivo. Então, o recado final que fica é: você tem uma doença hemorroidária, procure o proctologista o quanto antes, porque nas fases mais iniciais você tem mais opções de tratamento e você consegue ser o menos invasivo possível. E alguns casos, principalmente de hemorroidas internas, grau 1 e grau 2, que são hemorroides mais iniciais, eventualmente até tratar sem cirurgia, por exemplo, com a ligadura elástica, com escleroterapia, né? A gente utiliza aqui no Brasil mais a ligadura elástica. Então, quanto antes você procurar o proctologista, fazer o diagnóstico adequado, característica da sua hemorroida e fazer o tratamento, você vai conseguir tratar de maneira menos invasiva. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. Se conhece alguém que sofre com as hemorroides e está enrolando para fazer o tratamento cirúrgico, encaminhe esse vídeo, você pode ajudar com as informações. Até o próximo vídeo.